Beijo. Imã. Campo magnético. Vamos falar hoje sobre o campo magnético. Na verdade, eu vou falar mais especificamente sobre a anomalia magnética do hemisfério sul. Eu sou o Rubinho, astrofísico, e se você acabou de conectar, você caiu nos AstroTubers, seja bem-vindo. E hoje, devido a inúmeros pedidos, eu vou falar um pouco mais sobre a anomalia magnética que a gente tem no hemisfério sul, uma pequena anomalia. O que será essa anomalia? Será que ela é perigosa? Será que realmente é isso que está ocasionando os climas absurdos aqui no Brasil? É o que saberemos hoje nesse vídeo incrível e fabuloso. Então bora pro vídeo! Bom, na verdade, há algum tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre HAARPs, a antena HAARP, e a gente explicou um pouco por que a antena não está afetando o clima. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu é que as pessoas falaram, legal, eu já sabia que a antena HAARP não está afetando o clima. Aliás, faltou ligar o roxinho aqui, ó. Agora ficou roxinho. Aí as pessoas falaram assim, ah, nossa, que legal. Eu sabia que a antena HAARP não estava afetando o clima, porque o que afeta o clima mesmo é a anomalia magnética do hemisfério sul. E eu falei, esse canal é uma brincadeira pra vocês? A gente não é nada? Am I a joke to you? Eu acabei de falar uma fake news, aí trouxeram outra fake news pra mim. E não foi uma pessoa, foram várias pessoas falando, ah, sim, mas aí você não falou da anomalia magnética. E, pois é, então eu vou falar da anomalia magnética pra vocês. Vamos lá. Bom, você conhecia o que era a anomalia magnética? Sim, esse eu sabia. Ó, você tá sabendo o que é a anomalia magnética? Bom, a anomalia magnética, e apesar desse termo anomalia, ela é um evento natural. Não é culpa nossa. Dessa vez, não fomos nós, os humanos, que estamos fazendo. Na verdade, é apenas uma camada mais fina entre nós e o cinturão de Van Allen. Jump! Muito besta, tem engasguei. Engasgou? Então começa a tossir. Ou seja, nessa região, nosso campo magnético é o mais próximo do cinturão de Van Allen. Van Allen, né? O valor? Não, a grossura, a distância. Eu fiz um vídeo explicando o que era o cinturão de Van Allen, vou deixar aqui o link aqui pra vocês, em que eu falei porque é o que todo mundo usa pra dizer que o homem não foi pra lua, porque tem o cinturão de Van Allen e tal. Mas pra resumir pra vocês, se você olhar o campo magnético da Terra, você vai ver que a gente tem um campo magnético meio que camadas de cebola. O que acontece é que algumas das partículas emitidas pelo Sol acabam ficando aprisionadas nessas camadas. São partículas altamente energéticas e principalmente vieram do Sol. Vento solar, vegetação, puns do Sol, arrotos. Você falou de arrotos do Sol. É a rotação. Então, basicamente, são íons de hélio, se a gente pudesse resumir. E atualmente a gente tem dois grandes cinturões de Van Allen. A gente tem um mais interno e um mais externo, que são essas bolsas que estão prendendo essas partículas altamente energéticas. Tá bom, mas o que é a anomalia? É que eu vou explicar. Mas como eu falei, essa camada com partículas energéticas, ela está presa em torno do nosso planeta e ela possui uma distância, ela não está colada na nossa superfície terrestre, ela possui uma distância da nossa superfície terrestre. A anomalia nada mais é que a região em que essa distância é a menor. Então nada mais é do que uma região em que a camada é mais fina, está mais próximo da gente. Não quer dizer que seja algo assustador. A gente fala anomalia porque realmente é uma anomalia em relação ao resto. E por incrível que pareça, não é culpa nossa, não é culpa do ser humano. Não vão confundir isso com camada de ozônio. Se você olhar o desenho dos campos magnéticos da Terra, você vai ver que essa região é uma região quase como um ponto fraco, uma área lá um pouco mais próxima da nossa superfície. Isso acontece porque o eixo de rotação do nosso planeta ele não cruza o eixo do campo magnético no centro da Terra. Então, tipo, onde eles cruzam o eixo do campo magnético e o eixo de rotação, não é exatamente no centro, é um pouquinho deslocado. E isso faz com que, se você olhar esses desenhos aí, que eu tô mostrando pra vocês, a Dai não tá vendo, se você olhar esses desenhos, você vai ver que os desenhos, as linhas de campo vão fazer uma área mais próxima, assim, uma área, um ponto fraco. Esse ponto fraco é o que a gente chama de anomalia. Pra vocês terem uma ideia, a distância entre nós e o cinturão de Van Allen varia, mas é em torno de 650 km. Nessa região, a gente vai ter uma distância de 200 km do cinturão de Van Allen. Ou seja, o cinturão está muito próximo da gente. Próximo naquelas, né? Mas é próximo. 200 km para cima é muita coisa. Então, só para retomar, isso vai dar algum problema pra gente? Pensa bem, essa região é só uma área mais próxima do cinturão de Van Allen. Traduzindo, se eu sair aqui da superfície da Terra e voar na direção do espaço, se eu sair no ponto da anomalia, eu vou chegar mais rápido no cinturão de Van Allen, porque a camada é menor. Só isso. Não quer dizer que a gente não tem escudo, não quer dizer que a gente não está protegido, não quer dizer que isso pode nos afetar de alguma coisa. A gente não corre riscos aqui no nosso planeta, a gente está sossegado. Quem corre riscos são os satélites que passam por lá. Mas, se começar a ter aurora aqui, aí a gente pode se preocupar. Ainda não.
que aí o campo magnético tá muito louco. Tá muito louco. Os satélites que são programados por algum motivo de passarem por essa região, eles já são feitos pensando em serem mais resistentes para poder entrar no cinturão de Van Allen. Inclusive, o telescópio Hubble passa por essa região. E toda vez que ele passa, ele não toma dados. Eles fecham o telescópio, tá passando por anomalia, não tome dados. E aí, quando ele sai, liberta e ele pode observar o céu maravilhoso. O que pode acontecer nesse cinturão é que a gente pode ter falhas mecânicas, a gente pode ter problemas nas placas solares, então muita coisa pode acontecer, pode danificar os satélites. Mas é o que eu falei, os satélites que porventura já são programados para passar por lá, eles já são resistentes a isso. E o próprio Hubble, por perspectiva, a gente nem toma dados para não afetar nossas medições e imagens. O que ando discutindo é que essa anomalia ela foi medida há pouco tempo atrás, ela está sendo constantemente estudada e ela mudou, ela aumentou um pouco. E não existe nenhum indício que mostre que essa anomalia afeta o clima de algum jeito. Essa anomalia simplesmente aumentou, ainda não sabemos ainda o motivo, se é uma coisa natural que acontece, mas não há nenhum indício que ela afeta o clima. Queria lembrar vocês que eu já falei aqui no vídeo que a camada que é responsável pelo clima é a troposfera, que é a camada que a gente sempre culpa por tempo fechado, essas coisas. E essa camada da troposfera é uma camada pequena, bem próxima da gente, assim, não chega a 20 km, enquanto que eu falei que essa anomalia, ela tá a 200 km. Quer dizer, não é que a anomalia tá a 200 km, ela faz com que o cinturão de Van Allen fique próximo em torno de 200 km. Então não é no mesmo lugar de novo, é a mesma coisa da antena HAARP, que afeta lá a ionosfera e o nosso problema de clima é a troposfera. Então eu espero que vocês tenham entendido o que é a anomalia magnética e entendido também que possivelmente ela não é a culpada pelo nosso clima. É a gente mesmo, assim. De novo, a gente tem que aceitar. Eu acho que o maior problema é o fato de que não há provas que ela afeta o clima. Então a gente não encontrou uma prova de que ela afeta o clima, então a gente considera que ela não afeta o clima. E eu acho que é difícil para as pessoas entenderem que isto é uma prova de que ela não afeta o clima. Ficou claro? Deu para entender? Médio. Quando a gente estuda ela, a gente vê nenhum indício, nada parece mostrar que ela de alguma forma afete o clima. Se eu tivesse achado uma prova, eu já teria provado que ela afeta o clima. Uma microprova. Mas o fato de eu procurar o universo todo, o tempo todo e não achar nenhuma prova, não é o suficiente para as pessoas para acreditarem que isto é uma prova. Entendeu? É aquela história do pato preto e os patos brancos. Eu exploro todo o universo e digo para vocês, não existem patos pretos. E aí, a questão é que se eu achar um pato preto, eu vou provar que existem patos pretos. Mas se eu explorar todo o universo, enquanto eu estiver explorando e encontrando patos brancos, eu não vou mostrar que não existem patos pretos. É difícil provar uma negação. É difícil isso. Então eu acho que isso que faz dar problema nas pessoas. Mas eu acho que o básico é que não é no mesmo lugar que acontece. A troposfera é culpada pelo clima e o cinturão de Van Allen está a 200 km. Então, de novo, mesma coisa das antenas. Mas sabe o que também é difícil de acreditar também? É por que as pessoas não se inscrevem e dão like no canal. Não consigo entender. Lembrando que o AstroTubers é feito para os profissionais. Então, caso você queira que a gente continue com o nosso trabalho, para tudo que você está fazendo agora e vai lá dar um like, por favor. Pelo menos dá um like. Dá um like. Se você tocar mais no seu coração, você se inscreve no canal, você comenta aqui embaixo para alimentar o algoritmo. E também se tocar mais ainda no seu coração, você ainda pode se tornar membro ou um apoiador desse canal. Os links estão aqui embaixo. Caso você queira também mandar alguma doação, tá aqui nosso Pix. Não tem desculpas aqui, várias maneiras de você nos ajudar. E caso você seja um patrocinador e queira patrocinar o canal, tá aqui nosso e-mail. Manda e-mail para nós. E caso você queira saber mais sobre astronomia e ciência em geral, se inscreva no nosso canal. Subindo aqui estão os maravilhosos membros do nosso canal, torne-se você também um deles. Agradecimento especial pro Edson Barros aqui, que entrou pro nosso canal, e o querido Brutal Kill, que renovou com a gente. Obrigado!